sabia que as vacinas nos protegem porque elas ajudam nosso corpo a criar defesas contra alguns agentes causadores de doenças, como os micro-organismos? É muito importante ter uma alimentação saudável. Os alimentos contêm nutrientes, isto é, substâncias necessárias para o corpo crescer, se proteger de doenças e ter energia para andar, brincar, estudar e realizar outras atividades. Cada alimento tem nutrientes distintos e em diferentes quantidades. Por isso, a alimentação deve ser variada, incluindo cereais, frutas, legumes, verduras, carnes e leite. Porém, uma alimentação saudável não é só a que é composta de alimentos variados. O cuidado com o solo onde parte dos alimentos é produzida, os cuidados no armazenamento e no preparo desses alimentos e a escolha de refeições que respeitem a cultura de um lugar e seus recursos influenciam a qualidade da alimentação. Os alimentos podem vir da origem vegetal ou animal. Os alimentos de origem vegetal incluem grãos como arroz e feijão, farinhas, folhas, frutos, óleos vegetais, margarinas, açúcar, entre outros. Esses alimentos são a base da alimentação de muitas pessoas em todo o mundo. Carne, ovos e leite são alimentos de origem animal. Manteiga e queijo também pertencem a esse grupo porque são derivados do leite, isto é, são feitos com leite. O bife de carne vermelha da refeição, que é nossa de cada dia, é um alimento de origem animal. Os alimentos frescos ou in natura são alimentos retirados de plantas ou de animais e consumidos com pouca intervenção humana. Já os alimentos minimamente processados são aqueles que passaram por uma pequena mudança após serem retirados da natureza. O arroz, por exemplo, é um alimento minimamente processado, pois é descascado e embalado para ser comercializado. Por passarem por pouca ou nenhuma alteração, os alimentos frescos e os minimamente processados mantêm grande parte das vitaminas e dos sais minerais. Óleos, gorduras, sais e açúcar são extraídos de alimentos in natura ou da natureza e devem ser utilizados com moderação. Os alimentos industrializados são alimentos que passaram por médias ou grandes transformações, desde sua extração da natureza até seu consumo. São exemplos os salgadinhos, os biscoitos recheados, os refrigerantes e o macarrão instantâneo. A adição de sais, açúcares ou gorduras em excesso torna os alimentos industrializados um risco para a saúde quando consumidos em grande quantidade. Micro-organismos e a produção de alimentos. O pão cresce e fica fofinho porque, além da mistura de farinha, ovos e outros ingredientes, é feito com um fungo chamado levedura. Por fazer a massa crescer, a levedura é conhecida como fermento biológico. A levedura se alimenta de substâncias presentes na farinha e produz gás carbônico, que se acumula dentro da massa, formando os furinhos que vemos no interior do pão. Já os queijos e os iogurtes são feitos com leite. A transformação do leite em queijo ou em iogurte ocorre pela ação de algumas espécies de bactérias. Para isso, é preciso ter cuidado com os alimentos. Os alimentos podem fazer mal à saúde se estiverem estragados. Dizemos que um alimento está estragado, por exemplo, quando ele está contaminado por micro-organismos que podem nos deixar doentes. A embalagem do alimento mostra a data de validade, isto é, a data limite para o consumo do alimento. Quando a data de validade já passou, dizemos que o alimento está vencido e ele não deve ser consumido. A saúde da mente. O sistema nervoso é fundamental para a nossa sobrevivência. Nesse sistema, o cérebro tem bastante destaque, porque é responsável por nossa memória, possibilita a aprendizagem e regula as emoções e os pensamentos. Devido à sua importância, o cérebro precisa de cuidados. Há ações que fazem bem ao cérebro, como dormir e alimentar-se bem, ler bastante, aprender coisas novas e cada vez mais difíceis, e fazer atividades físicas. Há ações que são prejudiciais ao cérebro, como o uso de drogas, não dormir, nem se alimentar bem e deixar de se exercitar. O sono também contribui para a manutenção da saúde. Durante o sono, o corpo descansa e produz certas substâncias que ajudam no crescimento. Quem dorme pouco tem dificuldade para se concentrar e adoece com mais facilidade. Para cuidar da mente, também precisamos de momentos de descontração e prazer. Chamamos esses momentos de lazer. Atividades como brincar, ouvir música, assistir a filmes e peças de teatro
Ler, divertir-se com jogos, reunir-se com a família e encontrar os amigos são momentos de lazer. Momentos prazerosos fazem com que o corpo e a mente relaxem. Além disso, produzem bem-estar e aumentam a capacidade do organismo se manter saudável. Saúde coletiva. A transmissão de algumas doenças. Algumas doenças são causadas por seres microscópicos, como os micro-organismos, e transmitidas de pessoa para pessoa. Essas doenças são chamadas de doenças contagiosas. O corpo humano tem ou gera defesas contra muitos agentes causadores de doenças. Em outras vezes, isso não acontece e ficamos doentes. Durante a doença, as defesas do corpo combatem esses agentes e nos recuperamos alguns dias depois. Os hábitos de higiene previnem doenças, porque reduzem a quantidade de agentes causadores que entram em contato com o nosso corpo. As vacinas podem nos proteger de algumas doenças, porque estimulam o nosso corpo a gerar defesas contra seus agentes causadores, como os micro-organismos. Não existem vacinas contra todas as doenças. Os cientistas trabalham constantemente para desenvolver vacinas novas e mais eficientes. As crianças não são as únicas que precisam ser vacinadas. Por exemplo, para se prevenirem da gripe e de doenças comuns no inverno, como a pneumonia, os idosos também precisam se imunizar.